E que maravilha poder estar com vocês aqui. Antes de começar, mais uma curiosidade. Quando vocês viram o tema da aula, o que chamou a atenção? O que fez tuque-tuque no coração de vocês para participar dessa aula? Eu sei que o tempo de vocês é algo muito precioso. Para vocês estarem aqui, algo chamou a atenção. Sim ou não? O que chamou a atenção? E aí, esse é o meu primeiro convite. Ó, missão, uau, muito bom. Quem mais? O Delmar disse que é missão, o Onésio disse que é missão. Quem mais? Por que é importante eu entender o que eu estou fazendo aqui? O porquê eu estou aqui? Que eu preciso trazer sentido. O que eu quero trazer para vocês aqui nessa aula de hoje é que nem sempre o que a gente faz sentido. Às vezes a gente faz as coisas de forma automática. E o tema dessa aula é descubra o propósito por trás da cura. Aonde nós vamos olhar um pouquinho o quê? A nossa missão de vida. E como transformar a dor, os percalços que passamos no decorrer dessa vida em missão. Então, eu quero que vocês se sintam muito abraçados e acolhidos nesse momento, nesse encontro que foi preparado de forma muito especial, tá? Esse é um momento sagrado, esse é um momento separado para você, então esteja presente no aqui e agora. Tenta fechar a porta do local onde você está, para você estar presente no aqui e agora com você mesmo. Eu sei que você não chegou aqui para casa, existe um motivo maior que te trouxe aqui, tá? Talvez ainda nem compreenda, né, esse motivo ainda, mas a sua alma sabe, senão ela não teria trazido você até aqui. Então, agora eu gostaria de convidar vocês a fecharem o olho, respirar, infla bem o pulmão, esvazia. Para quem está dirigindo, não pode fechar os olhos, mas pode respirar profundamente, sentir o corpo no aqui e agora. E eu gostaria que vocês fizessem a primeira pergunta para si mesmo, assim, ó, lá dentro do íntimo de vocês. Que dor eu carrego hoje nesse meu querido corpo? Então, inspira, expira, lá dentro do centro vazio. Se vocês quiserem, fechem os olhos e imagine como se vocês estivessem conseguindo olhar no centro do peito, do tórax de vocês aqui. Inspirando e expirando, que dor você carrega ainda hoje, querido corpo? O que dentro de você ainda dói quando ninguém tá te olhando? Eu não precisa falar em voz alta, eu só queria que vocês sentissem. Só queria que vocês, nesse momento, reconhecessem. O que eu quero é que você saiba que a sua dor não é um erro. A sua dor não é um acidente. A sua dor é um caminho. Agora sim eu convido você a abrir o olho, pegar o papel e escrever essa frase. A minha dor é um caminho. E é nesse caminho que nós vamos caminhar juntos hoje. É nesse caminho que eu te convido a estar presente comigo nessa aula. Eu também já carreguei dores que me pareciam insuportáveis. A dor da rejeição, a dor da perda, das escolhas que fiz sem consciência, que por muito tempo eu achei que eram fardos que me impediriam de viver. Mas um dia eu compreendi que era justamente essas dores que me dariam autoridade para ajudar outras pessoas. E hoje, tudo que um dia me feriu se tornou recursos de cura para o trabalho que eu realizo hoje. E é isso que eu quero que você também descubra aqui. O que a sua dor fala com você? De que forma que ela fala?
A ciência já nos mostra que a dor, quando ressignificada, pode ser uma fonte de crescimento. O psiquiatra Viktor Frankl, alguém já conhece aqui? Já ouviu falar desse nome? Ele é sobrevivente do Holocausto e ele dizia: quem tem um porquê enfrenta um como. Anota essa frase. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ele descobriu que até em meio a sofrimento mais extremo é possível a gente encontrar um propósito. A psicologia positiva, quando a gente olha para Martin Seligman, alguém conhece? Alguém já ouviu falar? Em Martin Seligman, ele também comprova que pessoas que conseguem dar sentido às suas experiências difíceis apresentam maior resiliência, bem-estar e saúde emocional diante da vida. E quando a gente fala sobre isso, gente, a gente já começa a fazer uma reflexão sobre o quê? Sobre essas crianças frágeis que existem hoje, que nada, qualquer dodói já mata. Sim ou não? Por quê? Porque não foram condicionadas a esse aprendizado. Ou seja, a dor ela não precisa ser o fim da tua história. Ela pode ser o início de um novo capítulo. A gente precisa entender que a dor ela nos ensina. O que eu não posso é ser vítima para eu sentar no chão e dizer: ó vida, ó céu, isso só acontece comigo. Nas minhas aulas da terapia, eu sempre falo, né? A gente pega a pereba, cuida da pereba, cicatriza a pereba. Quando a pereba está cicatrizada, o que eu faço? Eu ensino os outros a fazer o mesmo que eu. E no decorrer dessa aula de hoje, eu vou poder explicar melhor sobre isso. Né? É feio falar pereba, mas eu trago essa forma esdrúxula de falar justamente para vocês gravarem. A nossa mente, ela grava por meio de associações. E sim, às vezes é através da pereba. Por que eu falo da pereba? Porque a pereba não deixa de ser um machucado infeccionado. Sabe quando não cura, quando não cicatriza e que vai e volta e abre e traz pus e traz sangue, faz o caramba e tá doendo e tá. O que eu vou fazer com isso? Então, agora eu quero fazer um exercício bem simples. Eu queria que todo mundo pegasse papel e a caneta e mantenha essa mente aberta. Eu queria que vocês anotassem aí uma dor que foi extremamente marcante na sua vida. Anote a dor que foi extremamente marcante na sua vida. Não precisa colocar no chat, não precisa se expor, a não ser que você fala, eu quero compartilhar isso. Caso contrário, só anote. E aí você vai escrever, minha dor foi, e descreva a dor. Todo mundo conseguiu, acompanhando comigo, anotar essa dor? Conseguiu lembrar da dor? Quero ver, né? A dor é o que a gente mais lembra. É mais difícil lembrar o que foi bom do que da dor, porque a dor vem um monte, né? O duro é que quando a gente fala numa dor, vem 10. Sim ou não? Se vier 10, você só vai anotar 3. Não anota mais que isso, não, senão você pira. Depois a gente segue com o restante. Combinado? Pegue as 3 mais difíceis se vier 10. Mas se vier só uma, anota só uma. E agora eu queria que vocês, levando em consideração essa dor, escrevesse assim, ó. O que essa dor me ensinou? Será que as dores nos ensinam? Ou será que eu ainda sigo com aquele pensamento que é uma punição? Porque eu venho de uma educação que até um chinelo que eu quebrava era pecado. Tudo era punição de Deus. Quem aqui nunca? Como ressignificar esse olhar? Né? Será que eu consigo fazer essa identificação do aprendizado? Ou não? A dor que aconteceu comigo é diferente e não tem ensinamento. Queridos, até uma traição tem ensinamento. Porque se isso chegou
dentro do meu matrimônio é porque alguma brecha foi dada. Sim ou não? Uma nota baixa, uma reprovação, tudo, tudo. Até um tapa na cara que alguém te dá sem você merecer. Tem ou não tem ensinamento? E é sobre isso que eu gostaria que vocês refletissem aqui. Então, o que essa dor me ensinou? Que recurso essa dor me trouxe, me deu? Então, você vai escrever: minha dor me ensinou a olhar mais para mim, me valorizar mais, me posicionar mais. Olha só, a dor de quem reprovou. Será que está ensinando o quê? Será que eu preciso prestar mais atenção, estudar mais, ser mais disciplinado? É ou não é verdade? Eu fui demitido da empresa e eu acredito que foi indevido. Ok, pode até ter sido indevido, mas o que cabe da minha parte olhar e lapidar para eu ser melhor? A gente não pode deixar de lembrar que os maiores cases de sucesso não são de pessoas que nasceram em berço de ouro, foram de pessoas que foram o quê? Caíram, levantaram, aprenderam com o tombo, foram, ressignificaram, aprenderam um jeitinho diferente. E assim foram seguindo e evoluindo e trazendo várias evoluções. Então perceba que quando você dá nome à sua dor, você reconhece o aprendizado. Quando você dá nome à dor, olha o exercício que vai ficar de tarefinha. Se veio 10 dores na tua mente, o que você vai fazer? Vai dar nome a cada uma delas. E você vai trazer o quê? O aprendizado. Reconheça o aprendizado que transforma a sua ferida em recurso. E aqui nós vamos entrar em profundas reflexões, inclusive da ferida de Jesus. Será que a ferida de Jesus no Calvário também trouxe recurso? Sim ou não? É difícil olhar para a nossa, né? Mas e a dele? E eu sou grata a Deus por essa ferida que nos mostra que a salvação existe. Olha que lindo. Então, esse é o primeiro passo para curar os outros e a se curarem. Reconhecer, tomar consciência. É isso que eu quero trazer para vocês nessa noite. Esse olhar amoroso diante da vida e não como algo que seja punitivo. Você já parou para pensar que a sua dor pode ser exatamente aquilo que Deus quer usar para levantar outras pessoas? Ou não? A sua dor é simplesmente porque você, ó vida, ó céu, é um pequeno e é um coitado. Ela será para ser um pequeno e um coitado se você se deixar bater. Mas ela pode ser o quê? Manifestação de Deus para a cura e transformação de outras. E talvez essa seja a razão do seu chamado, sim ou não? Quando você cura uma parte de si, você encontra uma ponte de cura para os outros também. E é por isso que esse encontro chama-se Descubra o propósito por trás da cura. O que fizemos aqui foi apenas uma primeira chave. Você já percebeu que as suas dores têm mensagens ocultas? Sim ou não? Ao longo dessa aula, nós vamos caminhar ainda mais fundo, até você enxergar não só a sua dor. Sabe o que eu quero que vocês enxerguem? O propósito de Deus por trás da sua dor. Ou vocês acham que Deus iria deixar que vocês passassem por dor de forma aleatória? Isso é bíblico. Se não vem por amor, vem pela dor. Ó vida, ó céu, Danube, só vem falar dessas coisas que dói. Se vierem insights, podem ir colocando no chat. E aí eu queria até que vocês colocassem para mim, descrevam em uma palavra o que descreve a sua dor em aprendizado. Vocês conseguem fazer isso? O que descreve a sua dor em aprendizado? Será que um olhar mais amoroso para si mesmo?
Será que um olhar mais desperto diante da vida? Será que um autocuidado? Será que um estar mais atento? É importante a gente pensar nisso. Na vida, nós podemos viver de 3 formas: apenas para sobreviver, pagando contas e repetindo rotinas, para conquistar coisas, status, aplausos, e no fundo também isso não preenche. Ou podemos, então, viver guiados por algo maior, um propósito que nasce da alma. E eu quero te dizer, você não está aqui somente para sobreviver. Você está aqui porque existe um chamado para sua alma. E esse chamado, ele está gritando aí dentro. No olhar sistêmico, cada um de nós carrega uma herança da família e da vida que nos aconteceu. Para quem é meu aluno aqui no curso de formação, aliás, levantem as mãozinhas quem é meu aluno aqui do curso de formação, só para eu ver. João, você é do acreditar. O da formação é quem já está fazendo o curso de terapia. O Edomar, o Adonai também, né, Adonai? Adonai. Quem mais? A Roberta. Eu não tô vendo todo mundo, gente, porque a tela enche. Mas se vocês levantarem a mãozinha, ele aparece para mim, tá? O que a gente precisa entender? No curso de formação eu falo sobre isso. Para cada dor, um recurso. O nosso sistema serve para quê? Como inspiração ou como reparação. Inspiração é quando eu olho e vejo aquilo, admiro e quero fazer igual. Reparação é quando eu vejo que aquilo não é adequado e eu venho para reparar. Famílias com muitos roubos e muitas tragédias, tem muitos policiais, advogados. Para quê? Para reparar aquilo que o sistema lá atrás não agiu com conformidade, ok? Famílias que teve muitas pessoas doentes, muitos médicos, enfermeiros. Famílias com pessoas com dores emocionais, com problemas psíquicos, com problemas comportamentais. Muitos terapeutas, e assim nós seguimos o que? Com reparações. Não é aleatório. Nós trazemos dons únicos que não são só nossos. Eles são recursos dados por Deus para servirmos ao mundo. Aqui é uma outra analogia que eu gosto muito de dizer. Ou alguma árvore aqui produz fruto para si mesmo. Quem aqui já comeu do próprio fruto? Não é assim que funciona. Eu sou uma macieira, eu vou dar muitas maçãs, mas quem vão comer? Os outros. Os nossos dons estão a serviço dos outros. E aí é a hora que eu gosto muito de falar. Na espiritualidade cristã, os dons são chamados de dons do Espírito Santo. E quais são esses dons? Vocês sabem na ponta da língua? Eu vou liberar um material para vocês. São 7, isso mesmo. Sabedoria, ciência, fortaleza, conselho, inteligência, piedade e temor de Deus. Quais desses eu tenho mais habilidades? Esses dons são como sementes dentro de vocês, esperando ser despertados. E quando você usa seus dons em sintonia com a dor ressignificada, nasce o quê? A missão de vida. A semente plantada pelos dons espirituais, as dores ressignificadas com aprendizado. Eu uno isso daqui, coloco o Espírito Santo e transbordo na vida das pessoas. O psiquiatra Viktor Frankl, criador da logoterapia, alguém aqui já ouviu falar? Ele dizia que o ser humano pode suportar qualquer sofrimento se encontrar um sentido para ele. Será que é real isso? Por que será que uma mãe suporta um parto? E no outro dia nem lembra? Que engraçado, né? Quantas coisas a gente suporta? E depois
Segundo as pesquisas, as pessoas que vivem com propósito têm níveis mais altos de resiliência e saúde mental. Pensem sempre o seguinte, gente, uma emoção, tá? Quem sofre demais, quem sofre de menos e quem tá ali tentando fazer o equilíbrio para nunca sofrer. Aqui eu falo, vamos dizer que eu aqui, ó, faço aqui, ó, picos lá em cima, picos lá embaixo, picos lá em cima. Por isso que o coração é assim que ele faz. Ele não fica numa linha do meio, aqui assim. Ele não fica numa linha do meio. Ele faz o quê? Horas dá picos lá embaixo, horas dá picos lá em cima, certo? Sim ou não? Ele fica um pouco. Quando ele tá no meinho, ele já tá quase finalizando o teu processo. Isso é ser humano. Tem dias que eu tô muito feliz, tem dias que eu tô muito triste. Quando eu tô feliz, eu tenho o direito de estar feliz. Quando eu tô triste, eu tenho o direito de também estar triste. Alguém aqui conhece aquelas pessoas que são neutras, que até ao conversar não consegue ter nem expressão direito? Alguém aqui conhece pessoas assim? Quando elas conversam, existe até uma neutralidade no tom da conversa. Não é igual a Danúbia, que é intensa, tem hora que ela recolhe. Tem hora que ela bate na mesa. Sim ou não? Porque a Danúbia, ela vai no mais alto, no mais baixo. Quando ela tá triste, ela tá muito triste. Quando ela tá feliz, ela tá muito feliz. Ela tem essa oscilação. Quanto mais eu consigo oscilar entre as polaridades, mais eu tenho. Anotem. Resistência. Resiliência. Então, no mundo dos humanos, não existe meio termo. Isso é bíblico. O que Deus fala sobre as pessoas mornas? Ânsia de vômito. Porque ele não consegue usufruir do melhor. Assim como quando ele tá muito triste, ele não consegue nem chorar. Será que isso é bom para nós? Para quem é terapeuta aqui vai saber. É importante o choro, é importante a catarse, é importante colocar para fora. Por quê? Porque eu sou humana. Só que a gente quer viver como se a vida fosse um mar de rosas. A vida é um mar de rosas, gente? Mas dá para ser feliz nessa vida, gente? Claro que dá. E é isso, esse é o ponto. A resiliência, a saúde mental, cada dia mais comprovado. Eu até estou defendendo essa tese no meu mestrado, doenças do corpo, sintomas da alma. Quando eu consigo transbordar e colocar para fora, olha só, o que é doença? É aquilo que eu precisei engolir, o choro que eu precisei engolir, a palavra que não pôde ser dita. Boa contar essa para vocês. Hoje, essa sessão de terapia, eu atendo uma nutricionista e quando ela começou a fazer terapia comigo há bastante tempo, ela falou que tinha um problema de gastrite. E eu falava para ela que eram as emoções dela, e ela dizia que não, e ela resistia. Esse ano deu uma crise de gastrite nela, e nós começamos a mapear. Sabe o que é uma pessoa pegar um caderninho e ter que anotar o que faz bem e o que faz mal o tempo todo? Bingo! O que ela descobriu? Que antes ela não podia nem sequer comer carne à noite, que ela passava mal. Que engraçado, nessa última semana ela comeu carne à noite e não passou mal. Por que será? Porque ela está conseguindo gerir as suas emoções. Porque as reações químicas da mente que vêm para o corpo, ela está conseguindo controlar, gerir. A vida está mais leve. E a vida é sobre isso, gente. A neurociência confirma, né? Os estudos da Universidade de Califórnia mostram que pessoas conectadas com o propósito ativam áreas do cérebro ligadas à motivação, foco, bem-estar duradouro. Então a gente precisa entender que é possível sofrer? Sim. É possível ser feliz? Sim, desde que eu comece a ter esse tipo de controle. E quando eu falo de controle, eu queria que vocês me falassem sobre o que vocês entendem. Se eu controlo, eu não vou adoecer mais? Se eu controlo, eu não vou ser mais triste? Sim ou não? Desde que eu esteja na vida, sim, eu vou correr o risco de ter picos, sim, de tristeza. Ter picos, sim, de alegria. O que eu não posso é deixar que esses picos de tristeza me domine.
e me embriague de uma forma que eu não consigo mais enxergar a vida. Como diz os meus alunos da coach da formação, todos têm o direito de pertencer, todos têm o direito de ser visto, todos têm o direito de errar, todos têm o direito de aprender. Eu preciso entender que eu posso. É essa vulnerabilidade que eu preciso trazer para mim. Mas por que a gente encontra tantas pessoas rígidas? Porque fomos crianças colocadas dentro de caixinhas que estavam ali representando para agradar os adultos naquela época. Crescemos com essa mentalidade infantil e crescemos acreditando que é daquela forma que tem que se pensar. Propósito não é filosofia barata. Propósito é ciência, é espiritualidade, é sobrevivência ligada à tua alma. E toda alma sente. E eu preciso permitir-me sentir. Você quer ver os trabalhos mais lindos no meu processo terapêutico? É com homem. Principalmente com aqueles que escutaram assim, ó, engole o choro. E eu tenho alunos lindos trabalhando com homens, ensinando os homens a serem vulneráveis. É na vulnerabilidade que eu encontro a minha fortaleza. Quer ajudar pessoas a resolver problema de casamento? Ensina os homens a sentir. Fala para sua mulher o que você sente, para você ver o que você faz com ela. Você sapateia na cara dela, porque uma mulher não pode ver um homem sentir, ela olha para o homem como duro. Então, como ele é muito duro, como ele não tem sentimento mesmo, eu quero fazer o quê? Quero dar porrada. Faz um homem falar do seu sentir. Ele desmonta. Então, é muito importante a gente olhar para isso com bastante carinho. Eu atendi uma aluna que carregava uma dor muito profunda do abandono. Por anos, ela acreditou que essa ferida do abandono a limitava, mas quando nós começamos a olhar com consciência, ela percebeu que justamente por ter vivido esse abandono, ela tinha sensibilidade para acolher crianças. Ela faz hoje um trabalho lindo em orfanato. Hoje ela usa a história dela para dar voz para quem? Para quem não tem voz ainda, para quem não tem consciência ainda. Você consegue perceber que ela transformou a dor dela em missão? Sim ou não? Você já está começando a tomar consciência da sua dor? Esses dias uma outra aluna falou assim, mas como que eu vou trabalhar com casais se eu sou separada? Tem mais propriedade para falar de casamento, de dor e de separação de que alguém que já passou por isso? Gente, vamos falar bem a verdade? Claro que não. Ela viveu essa dor. Ela sabe o que é sangrar. Ela tem propriedade no que ela fala. Então, agora, eu quero convidar vocês a mais uma vez fechar os olhos. Vamos fechar outro exercício? Vocês vão fechar os olhos, respirar fundo. Colocar a mão no coração. Quando a gente inspira, a gente traz oxigenação para o cérebro. Nós diminuímos a amígdala e abrimos que o neocórtex pré-frontal ele faça o quê? Compreenda o que está sendo falado ali. Lembrando sempre que de olhos abertos a nossa visão é limitada, finita. De olhos fechados, eu desligo os sentidos que está no externo e ligo para o interno. A minha visão é ilimitada, infinita. Por isso que quando as pessoas pedem, vamos fazer um exercício de fechar os olhos, é por isso. É eu desligar dos sentidos externos e me conectar com o interno, ok? Então, fecha os olhos, infla bem, libera. Imagina o foco ou no estômago ou no meio do peito, mas nesse movimento do vazio, eu no meu estágio atual, estando no aqui e agora, no pensamento do estágio vazio.
Lembre-se de um momento da sua vida em que você sofreu profundamente. Aqui eu quero que você lembre daquela dor que doeu a alma. Assim que você conseguir visualizar essa dor, eu quero que você imagine essa dor como se ela estivesse na sua frente, ela fosse uma pessoa. Se essa dor tivesse um recado, o que ela estaria tentando te ensinar? Tenta imaginar o que ela tem para te dizer. Quando vocês conseguirem, você só deixa o olho fechado e sinaliza com um joinha para mim, para eu entender que a maioria conseguiu identificar a dor e imaginar a dor como se fosse uma pessoa na sua frente. Às vezes essa dor pode ser grande, às vezes ela pode ser pequena, ela pode ter cor, ela pode ser um vulto, ela pode doer no estômago mesmo na hora que você lembrar dela. Ela pode doer no corpo também. Que recado essa dor quer te passar? Visualize essa dor agora transformando em uma semente de luz dentro do teu coração. Se for cinza, bote cor. Se dói, coloque amor. E nessa tomada de consciência, eu gostaria que vocês começassem a pensar como eu poderia dar essa semente para ajudar outras pessoas. Agora anotem no papel, pode abrir o olho. Minha dor me chama a... O que a sua dor te chama? Se alguém quiser compartilhar no chat, fica à vontade. O que a sua dor te chama? Eu amo uma frase que diz: eu não podia controlar o que fizeram de mim, mas eu posso controlar a partir de agora quem eu sou. Uma coisa é a consciência infantil que temos, outra coisa é a consciência do adulto. Conseguiram escrever? A minha dor me chama a... Em 2015, eu tive um estágio depressivo, eu trabalhava em banco. Para quem não sabe da minha história, eu trabalhei mais de 12 anos como bancária. E eu tive uma catarse dentro da agência, com choros terríveis. Eu fiquei quase 6 meses afastada. Para uma pessoa que sempre se achou extremamente enérgica, vocês não estão entendendo o que era para mim estar tomando um antidepressivo e estar afastada do trabalho. Aquilo para mim era o fim. No dia que eu fui no INSS fazer a minha entrevista, eu falava assim, quando as pessoas diziam que estava com depressão, eu achava que era frescura. Essa era a minha fala, chorando na frente do médico. Hoje eu aprendi que depressão também pode ser hereditária. Por quê? Porque viemos fluxos de comportamento. Por que o problema do coração também é hereditário? Câncer é hereditário? Se doenças do corpo são sintomas da alma e eu aprendi a enxergar a vida cinza, eu terei o mesmo problema. Eu produzo menos dopamina que o normal e eu preciso entrar com a medicação para me ajudar nessa produção. Aí eu preciso fazer o quê? Atividade física, pensamentos positivos. Só que por que eu entrei na depressão? Porque o que eu fazia lá não tinha propósito. Era somente pelo dinheiro. E dinheiro, alguém leva dinheiro no caixão? Alguém me diga, tem gaveta os caixões? Não. Mas o que eu faço hoje tem propósito.
E aí sim, olha que engraçado, né? Aí eu consegui transformar essa dor em missão. Hoje eu ajudo pessoas. Precisa desbloquear seu iPhone antes. Tá querendo falar comigo? Para isso. A Siri. E aí o que que acontece? Hoje eu ganho dinheiro com isso. Que engraçado, e dá para ganhar mais ainda. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer na minha vida. Então é muito importante a gente começar a olhar para isso. O que que a minha dor me trouxe de aprendizado? Quais recursos? Eu sabia sobre cérebro, eu sabia sobre dopamina, eu sabia sobre comportamento familiar. Quem me fez descobrir isso? A minha dor. Aquilo que eu achava mais vergonhoso. Mas eu precisei encarar. É importante a gente olhar para isso. Então a gente precisa entender que os maiores líderes espirituais da história transformaram a dor em missão. E aí eu vou repetir de novo. Jesus transformou a cruz em quê? Em salvação. São Paulo transformou a perseguição em quê? Em fé. E você? Está preparado para transformar a sua dor em propósito? Sim ou não? Quem aqui já conseguiu tomar consciência de qual que é a sua dor e qual que é a sua missão? Alguém aqui já conseguiu? Eu vou falar de outra, posso falar de outra dor para vocês? E se vocês deixarem eu passar a noite inteira falando de dor, vocês estão achando que aqui, nossa, do jeito que você vê ela maquiadinha com o batonzinho rosa, a vida dela deve ser linda. Se eu sentar com vocês e falar de casamento, vocês vão chorar. Mas não chora não, Viola, que a gente tá aqui para aprender. Sim ou não? Uma outra missão que eu falo que Deus me deu, que é maravilhosa, é o de mãe de anjo. Eu sou mãe de 4 anjos no céu. Só quem é mãe sabe o que é essa dor. E hoje eu ajudo mulheres que passaram pela dor do aborto a transformar essa dor em anjos no céu que também possam intermediar por nós. Esse é o nome do meu próximo livro. Então, se vocês olham para essa carinha aqui, só porque tomou banho e passou um batonzinho, não significa que não tenha dor, não. Muito pelo contrário. Inclusive, meu último aborto foi em 2022 agora. Passei o Réveillon, toda linda num barco em Balneário, e de repente começo a sentir dor. Aí eu sonho com meu bebê de noite, acordo de manhã, falo, marido, eu quero ver o meu bebê. Ele olhou para minha cara e disse, calma, tá tudo bem. Eu falei, não, eu sonhei. Eu fiquei das 7 da manhã até 10 da manhã tentando convencer. Eu falei, se você não for comigo, eu vou sozinha. Quando eu cheguei lá, eu quero fazer uma ultrassom, por quê? Porque eu quero ver meu bebê. Tipo assim, é louca? Não, porque eu não tô bem. Quando colocou o aparelho da ultrassom, eu falei, cadê o coraçãozinho? Eu não tô vendo o coraçãozinho, porque quando você... Pra quem já perdeu, né, gente? Gato escaldado tem medo de água fria, sim ou não? Não. Eu via o bebê, mas eu não vi o coraçãozinho. Eu falei, cadê o batimento? Calma, mãezinha. Eu quero ouvir o coração. Então, mãezinha, ele parou de evoluir, tá retido. Ah, acabou meu mundo, né? E é isso, gente. Tem tantas coisas que a gente passa. E aí, o que eu fui fazer, né? Fui estudar quais são as dores. Quantas mulheres no mundo das drogas por causa da perda de bebês? Quantas mulheres com depressão por causa da perda dos bebês? Quantos casais que se separaram, já que o fruto do nosso amor não pode vingar, porque que o nosso amor tem que continuar? Olha quanta coisa eu fui descobrir porque eu fui estudar a minha dor. E eu tenho certeza que Deus não permitiu que eu vivesse isso à toa. É porque Ele quer manifestar o quê? Ele quer se manifestar em mim através das pessoas. E é essa a pergunta. Qual a dor você vai transformar em propósito? Se você é uma árvore que dá frutos, que frutos são esses?
A dor que você lamenta pode ser o canal de milagre na vida das outras pessoas. O dom que você carrega pode ser a resposta da oração de alguém. Quantas pessoas já disseram para mim, Danúbia, você é a resposta de oração que eu estive. Só de você contar da tua dor sobre o seu bebê, só de você falar do seu processo depressivo, porque eu também estava me achando uma ameba. Não ignore o chamado da tua alma. Ele é uma bússola. E quanto mais cedo você responde, mais leve e cheio de sentido vai tornar o seu caminho. Hoje você deu mais um passo e percebeu que a sua missão não está escondida entre as suas dores. Muito pelo contrário. A gente vai começar a falar um pouco mais de como eu pego essa dor, trago para recursos de cura, que pode libertar você de vícios emocionais e abrir espaço para viver os seus sonhos. E quando eu falo de abrir espaço para viver os seus sonhos, gente, é hoje eu poder falar, eu trabalho 100% home office. Para quem não podia levar as filhas quando pequena num médico, porque era o marido que tinha que levar, porque eu não podia, hoje eu organizo o meu horário. Ah, Danúbia, a sua profissão é perfeita? Claro que não. Tem gente que fala assim para mim, por que você cobra tão caro? Porque eu estudo muito. Porque eu aprofundo muito. Ou você quer receber qualquer coisa? Você daria sua vida na mão de qualquer um? Sim ou não? Eu não vou te oferecer qualquer coisa. E, gente, é caro pra caramba. Vocês sabem quanto é uma mensalidade de um mestrado? É quase R$ 1.000 por mês por 3 anos. E aí a gente começa a... E livros? Aqui tem uma miscelânea de livros. Dá para vocês verem aí? Bem pouquinho o livro que eu tenho, né? É porque eu quase não estudo sobre comportamento humano. E aí, quando a gente começa a ver, a dor não é um erro, a dor é um chamado. Os dons não são seus, os dons são para o mundo, os dons é para Deus. Eu gosto muito, quando eu descobri que Jesus veio do judaísmo, eu fui estudar um pouco do judaísmo, até isso, olha como eu sou curiosa. E lá eu descobri que a palavra Deus, deixa eu colocar aqui no chat para vocês, é assim, ó, que eles usam no judaísmo. Conseguiram visualizar aí que eu escrevi? No chat, como que eu escrevi Deus? D, apóstrofo, eu, apóstrofo, S. Deus. Então, ser a manifestação de Deus na minha vida é transformar a vida dos outros. Os eus da minha vida, através da minha dor. Até agora, nós entendemos que existe um chamado na alma. Mas eu quero te mostrar algo ainda mais poderoso. A sua dor pode ser o seu maior recurso. Ou alguém aqui sai da zona de conforto quando tá tudo lindo. Ó, é nas férias que eu saio da zona de conforto? É quando eu tô ganhando muito dinheiro que eu saio da zona de conforto? É quando tá tudo bem e pleno que eu paro para estudar sobre comportamento? Tudo foi nos meus piores momentos. Eu sei que pode soar estranho, mas você já percebeu como alguém que venceu a depressão tem autoridade para falar sobre esperança? Como quem perdeu alguém querido ou os próprios bebê consegue consolar de uma forma que livros nenhum explicariam? Como a sua ferida pode ser a sua maior fonte de autoridade e cura? Escreve essa pergunta para você responder no momento que você estiver bem reflexivo. Como a minha ferida pode ser a maior fonte de autoridade e cura? E aqui eu já digo, o dia que você tirar a bunda da cadeira e começar a estudar o porquê que tudo isso aconteceu com você, porque aí você vai fazer o quê? Ter o remédio para pereba. Não é sentado em casa dizendo, ó vida, ó céu, eu sou um erro do universo. Mas ó vida, ó céu, nada, Deus nunca manda nada para mim se ele não tiver um propósito maior por trás.
Na visão sistêmica, quando negamos a dor, ela nos aprisiona e se repete de geração em geração. Na Bíblia, o que se repete de geração em geração é o quê? Maldição hereditária. Sim ou não? Quem é que nunca fez pura libertação? Então, quando olhamos para a dor com consciência, algo se transforma. A dor converte em força vital. E é isso que eu quero que vocês saiam dessa aula. É como se cada sofrimento carregasse uma mensagem. A dor do abandono pode gerar força da presença. Não é porque eu fui abandonado que eu preciso abandonar. Eu fui abandonado, mas hoje eu sou uma mãe presente porque justamente eu não tive esse acolhimento. Eu não preciso seguir reverberando a dor do que fizeram comigo. A dor da rejeição pode gerar uma potência de aceitação. A dor da escassez pode despertar o dom da generosidade, prosperidade, abundância. Não é porque lá eles passarão fome que aqui eu preciso continuar. Tá fazendo sentido, pessoal? Estão gostando dessa linha de raciocínio? Tá ficando claro? Vocês estão conseguindo compreender? Então, a neurociência, ela mostra que o cérebro, ele é plástico. A gente aprende isso na formação, inclusive, de terapeuta. Ele se reorganiza diante da dor e do aprendizado. Se vocês forem estudar a fundo, quando eu fiz a minha pós em neurociência, tem pessoas que têm lesões cerebrais. O que o cérebro faz? Cria um caminho em volta da lesão, mas ele se reconstitui. Quer saber mais por que o seu cérebro é neuroplástico? Se você conversar, oxente, com a pessoa nordestina durante muito tempo, quando você menos esperar, tu tá falando oxente também. É ou não é? Quando eu fui morar no sul, eu morria de rir. Leite quente que dói o dente da frente da gente. Quando eu menos esperei, tava eu falando quente, caro. É porque eu queria convivência. Então, aqui, gente, né? A gente precisa entender, o cérebro, ele se transforma. Os traumas podem criar conexões neurais e serem ressignificados desde que vocês queiram. Se eu não quisesse sair da cama, eu poderia estar até hoje tomando medicação e deitada? Poderia. Porque a parte psiquiatra só me trazia medicação. Só era a alopatia para que eu pudesse sair daquele estágio fisiológico. Mas a cura, ela vem do quê? Da dor, do emocional, da raiz do que surgiu. Eu tive que tomar consciência de que eu não era um robozinho de trabalhar em um lugar somente pelo dinheiro. Eu lembro como se fosse hoje, o start do meu Catarse foi assim, ó, eu trabalhava numa agência Prime, ou seja, com pessoas de alta renda, que lá naquela época, pessoas que ganhavam acima de 15 mil reais. Tinha um senhorzinho, seu Benedito, eu nunca vou esquecer, ele estava tão velhinho, eu acredito que seu Benedito devia ter mais ou menos uns 89 anos. A pele do seu Benedito era até fininha. Tudo que ele encostava machucava. Todas as vezes que ele sentava na minha frente, tinha, sabe quando tem um machucadinho na pele de tão fininha que a pelezinha dele era? E eu trabalhava numa agência Prime. E aí eu fui falar para ele, gente, o Benedito tá vindo para poder tirar o extrato e ele precisa fazer um saque. Podemos pedir para outra agência trazer esse recurso para ele já sair, já que para ele é com tanta dificuldade, a filha ia, levava com cadeira de roda, tirava de cadeira de roda, subia toda aquela rampa, sentava ele na minha frente. Era um transtorno para ele sair de casa. Ela simplesmente olhou na minha cara e disse, não. Se ele quiser, ele que vá na outra agência. Eu comecei a chorar e eu surtava. Eu falava, não, eu não nasci para isso. Eu pensava que trabalhar numa agência Prime era para eu poder facilitar a vida dos meus clientes, era ser luz na vida dos meus clientes, é ser imagem e semelhança de Deus na vida dos meus clientes. E eu trabalho com pessoas assim, que tratam as pessoas somente como se fossem números. Isso não é para mim. E, gente, ele pagava muito bem, obrigada, para ter uma conta naquela agência. Era o mínimo que eles poderiam usufruir e trazer para ele de diferencial. Aquilo me matou.
Então, gente, aqui o que eu trago para vocês é essas experiências dolorosas, quando integrados à sua consciência, você pode pegar e fazer o quê? Trazer uma fonte de resiliência para você. O que eu faço hoje vem de encontro com os meus princípios? Está de encontro com os meus valores? Traz significado para a vida das outras pessoas? Quando a gente olha para a psicologia do trauma, Bessel mostra que as experiências dolorosas, quando integradas com consciência, deixa de aprisionar e se torna fonte de resiliência. Talvez se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu nem teria saído do banco. Talvez eu teria mais argumentos para conversar e sensibilizar aquela colega, para aquela colega fazer o que eu estava pedindo, trazendo consciência para ela de que ele também era um filho de Deus, imagem e semelhança. Sim ou não? Mas eu tinha esse conhecimento naquela época? Mas graças a Deus eu utilizei isso para quê? Recursos. Então, gente, é importante a gente entender o seguinte: ó, eu preciso tornar um recurso de cura para minha vida e para o outro. Eu preciso ser luz na vida das pessoas. Eu preciso ser imagem e semelhança de Deus na vida das pessoas. Uma vez eu atendi uma aluna que dizia: minha vida é marcada pelo abandono. Aí, o que aconteceu? Ela foi deixada pelo pai, depois casou, foi abandonada pelo marido. No início, essa dor era uma prisão. Mas, no processo, ela percebeu que o abandono tinha ensinado ela a ser o quê? Uma mulher forte, uma mulher independente. Uma mulher que, apesar de forte, também era sensível ao sofrimento das mulheres. E adivinha como que é a história da vida dela hoje? Hoje ela é terapeuta que guia mulheres a encontrarem a sua autoestima. Hoje ela está casada? É um segundo casamento, não é o que ela gostaria, porque ela é uma pessoa religiosa. Mas será que as coisas acontecem do jeito que a gente quer ou do jeito que Deus quer para nós? Será que com o casamento anterior ela teria recursos para auxiliar tantas outras mulheres? E valorização e assim sucessivamente. Então, gente, nem sempre a nossa missão está vinculada ao que foi bonitinho. Às vezes, sabe aquela coisa? Deus escreve certo por linhas tortas? Às vezes é nessa linha torta que a gente encontra a bandeira da nossa missão. Lembra da pereba? Lembra da cicatriz que ficou a pereba? Eu vou sempre lembrar que tem por causa da cicatriz, mas ao tocar ela não dói mais. Ok? Então eu quero que vocês olhem para isso e viva essa experiência comigo. E aí, mais uma vez, eu vou convidar vocês a fechar os olhos de novo para a gente ir tomando essas consciências e fazendo anotação, combinado? Então, fechem os olhos, respira fundo. Sempre respirando fundo para oxigenar o neocórtex pré-frontal. Tomando consciência de quem vocês são, estando centrados no aqui e agora. Esse é um exercício que vocês podem fazer. Sabe aquele momento turbulento? Que você fala assim, não consigo nem pensar e raciocinar? Vocês podem sentar no vaso, gente, ó. Inspira, infla, segura, libera. Vocês vão percebendo que vocês vão entrando em quê? Em conexão consigo mesmo, tá? Traga à mente de vocês a dor que ainda pesa em você hoje. Cada um de nós carregamos muitas dores, não é uma só. Às vezes, a dor que está pesando ainda é de um abandono que você viveu lá na infância. Ou um abandono que aconteceu ontem. Não fuja, apenas reconheça. Imagina essa dor, mais uma vez, como se fosse uma pessoa na tua frente. Só que agora eu quero que você repita comigo. Pode ser só mentalmente, pode ser em voz alta. Olha para a dor, veja se ela tem cor, se ela tem forma. Se você só sente. Se você tiver com o estômago queimando, mas não consegue visualizar, concentra lá no estômago queimando. Se tiver o joelho, se tiver um braço, aonde a dor estiver se manifestando. Se você conseguir trazer ela para frente, traga ela para frente. Repita comigo. Eu vejo você. Eu te reconheço na minha existência. Através de você eu aprendi
que você aprendeu? Imagine essa dor transformando. Imagine agora ela colocando na tua mão como se fosse um feixe de luz. Olhando para esse feixe de luz, você diz: eu escolho esse recurso e uso essa força para o meu caminho, para me ajudar e para ajudar outras pessoas. Conseguiram fazer essa visualização ou não? Eu tô com uma aluna, gente, que tem quase 70 anos. Qual a dor dela depois que os filhos casaram e ela ficou viúva? Da solidão, do abandono. O que ela tá fazendo agora? Ela é terapeuta de idosos. Olha que lindo. Sabe a síndrome do ninho vazio? Ela está ajudando outras mulheres que também passaram pela síndrome do ninho vazio a ter rotina, a participar de grupos, a olhar e a enxergar a vida de forma diferente. Então, eu quero que vocês escrevam aí no papel de vocês. A minha dor, escreve a dor, me trouxe o recurso de... Se vocês quiserem compartilhar no chat. Então, eu quero que você perceba, você não errou com você. Cada dor foi uma aula, cada queda foi um degrau. Você não é vítima da sua história. Você é herdeiro dos recursos que a sua dor te trouxe. Desde que você pare para olhar para isso. E o que é mais lindo é que o recurso que você recebe da sua dor não é só para você, ela é para o mundo. E sistemicamente falando, quando eu curo em mim aquilo que o meu sistema não foi curado, eu libero os que vierem depois a viver de forma diferente. Então, olhe com bastante carinho e bastante amor. Antes de começar fortemente a olhar para tudo isso, eu gostaria que vocês tivessem essa clareza de que o cérebro ele é neuroplástico, de que mesmo que haja alguma lesão, ele consegue criar um outro caminho e que mesmo sendo muito dolorido, qualquer ferida bem cuidada, ela é cicatrizada. Ela pode até deixar marcas, mas depois você não vai mais sentir dor. E uma vez que você aprende a utilizar essa dor, você faz o quê? Serve como recurso. E para a gente fechar esse movimento de tanto pedir para vocês fecharem os olhos e de recursos e trazer mais recursos, agora eu quero fazer com vocês uma meditação. Eu vou fazer o teste compartilhando a musiquinha, mas se vocês acharem que a musiquinha está atrapalhando, vocês me avisam. Que às vezes o Google é uma bênção. O Google Meet, ele meio que bloqueia. Mas se vocês conseguirem escutar, eu gosto bastante da musiquinha porque ela traz para nós um relaxamento diferenciado, tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, peraí. Só me sinalizem se vocês estão conseguindo escutar a musiquinha. Eu gosto que vocês escutem a minha voz e a musiquinha, tá? A música tocando e a minha voz falando, vocês conseguem escutar? A música está tocando e eu estou falando. Vocês conseguem? Sinalizem para mim com sim ou não. Sim? Não é para ficar estrondosa a música, é mais para ter uma meditação no fundo. Então, vamos fechar os olhos. Inspirar. Gente, eu nunca tinha entendido tanto o poder da respiração.
A minha mãe teve 90% de comprometimento do pulmão na época da pandemia. E é muito engraçado que até quando a gente ia trocar a fralda dela, a saturação caía, gente. Foi incrível. É impressionante como a respiração é importante para o funcionamento vital do corpo físico e do mental. Então, é extremamente importante vocês, todas as vezes que vocês perceberem que vocês não estão no centro de si mesmo, quando vocês perdem a cabeça, quando vocês estão muito cansados, utilizar a respiração, vocês vão ver o quanto isso te ajuda. Tá? Então, fechem os olhos, sentem de uma forma confortável, tenta, encaixar, puxa como se tivesse um fiozinho aqui, vértebra por vértebra, organizando, inspira, respira, se conecte com aqui e agora. Permita que a sua respiração se torne o seu guia. Inspirando pelo nariz, soltando pela boca, pelo menos as 3 respirações. Depois você pode ficar de uma maneira confortável, trazendo a oxigenação necessária para o seu corpo. A cada respiração, imagine que você solta um peso, solta uma tensão, solta uma preocupação. Então, inspira paz, plenitude, leveza. Expira tensão, preocupação, aquilo que é peso. Abre para um acolhimento interno, de cura, de entrega. Permita que venha a sua mente, seu coração. Talvez nos exercícios dessa noite você já tenha visualizado essa dor e esse peso. Que pode ser uma perda, uma rejeição, um fracasso, uma injustiça. Não força, só permita que ela apareça. Deixe que essa dor se mostre como uma imagem, símbolo, ou apenas uma sensação do seu corpo. Olhe para ela com coragem, mas com suavidade. Diga para ela: eu te vejo. Eu reconheço. Eu preciso cumprir. Obrigada por ter me mostrado os meus limites. Hoje eu escolho não lutar contra você, mas aprender. Inspirando, respirando, lembrando sempre de nunca se esquecer de se lembrar que de olhos abertos a nossa visão é limitada e infinita, mas que de olhos fechados nossa visão é ilimitada. Agora eu te convido a visualizar entregando essa dor. Talvez você a segure em suas mãos como se fosse um presente. Agora imagine que diante de você aparece a presença do Divino. Pode ser Cristo, pode ser o Espírito Santo, uma força maior que você acredita. Com humildade, você estende as mãos e coloca essa dor na mão do corpo. Veja, sinta e perceba. À medida que você vai entregando essa dor, o que começa a mudar dentro de você? Ela ilumina, brilha, dissolve em luz. O que antes era peso, agora se transforma em algo novo. Dessa luz presente. Veja, sinta, perceba. Qual recurso você recebe em troca dessa dor? Talvez seja coragem,
talvez ora com paixão, força, empatia. Sinta esse dom chegando até você, como se fosse uma semente plantada pelo Espírito Santo. Coloque essa luz em seu coração e diga internamente: eu recebo esse recurso. Eu transformo minha dor em dom. Eu uso essa força para mim e para o mundo. Agora visualize você caminhando com essa luz dentro de você. Vai sentindo como é caminhar com essa semente, com essa luz. Tem vento batendo no seu rosto, nos seus cabelos. Olhe para trás, veja que a dor não te afeta mais. Ela faz parte da sua história. Mas agora ela se tornou uma aliada. E à sua frente, veja pessoas que precisam daquilo que você carrega. Imagine se estendendo a mão e a luz toca nessas pessoas. Essa luz que você carrega na sua mão, trazendo esperança, cura, transformação. Respire fundo e diga em voz baixa: minha dor virou missão e eu sou chamada a servir. Aos poucos, traga a sua atenção de volta ao aqui e agora. Sinta novamente o seu corpo, o espaço onde você está. Respire fundo, mais uma vez. Quando estiver pronto, abra os olhos suavemente, trazendo consigo a certeza de que agora a sua dor é um dom. E o seu dom é missão. Vão voltando, vão estando presentes no aqui e agora. Vamos pegar agora o papel e a caneta de novo? Alguém conseguiu visualizar alguma coisa? Sim ou não? Se alguém conseguiu visualizar e quiser compartilhar no chat, fique à vontade. Mas primeiro eu quero que vocês escrevam no papel. A dor que eu entreguei foi. Qual foi essa dor? Eu já entreguei a dor de uma depressão. Eu já entreguei a dor de uma separação. Eu já entreguei a dor de um aborto. As dores, às vezes não é só uma, não. Ai, coisa boa, Roberta, você cochilou. É bom também essas meditações. Isso quer dizer o quê? Que a tua missão já tá aí com você. Você já tá tranquila nela. Então, qual foi a dor que eu entreguei e qual foi o recurso que eu recebi? Vocês conseguiram visualizar? A minha missão é... Escreva qual que é a sua missão. Se sentir no coração, compartilhe no chat. Com uma palavra, com uma frase. Isso ajuda a dar força para as outras pessoas também. Vocês conseguiram perceber o que acabou de acontecer aqui através dessa meditação? Você não é refém da sua história. Você é protagonista de uma missão divina. A sua dor foi em vão. O que você viveu pode ser a cura de alguém. E talvez seja por isso que Deus te trouxe até aqui hoje. Lembre-se sempre que a ferida que você carrega é a porta pela qual a luz entra. Não fuja da dor. Transforme-a. E entregue ao mundo o presente que você recebeu hoje. Pense sempre. Sua dor se transformou em missão e agora é a hora de caminhar nessa
Missão. Olha só, eu tô vendo aqui o que vocês estão falando no chat. A Maria Lúcia, não consegui relaxar muito, estou tensa. Foram muitas dores, Maria Lúcia? Aqui, quando eu estou tensa diante das minhas dores, eu ainda estou deixando que ela toma conta de mim. Aqui, o convite é estudar sobre a dor, cada dor um recurso. Vocês querem entender um pouco mais sobre emoção, gente? Medo. O medo serve para quê? Para me paralisar? Ou o medo é um gatilho instalado para que eu seja prevenida, para que eu me prepare, para que eu me organize? Se eu simplesmente digo, eu tenho medo e não vou fazer, eu paraliso diante da vida. E o cérebro tem 3 estágios: luta, fuga ou paralisa. Ou ele vai e faz o que tem que fazer, ou ele foge, ou ele trava. Todas as emoções trazem isso para nós no nosso cérebro: luta, fuga ou paralisa. E aí o que eu digo para vocês é, diante do medo, o que eu faço? Fujo? Travo? Ou pego, olho e digo, medo, o que você quer me dizer? Danúbia, você vai atravessar a rua, você pode morrer sendo atropelada. Aliás, gente, outra dor, você tá vendo que só vem dor. Com 5 anos de idade eu fui atropelada, quase morri. Porque o que eu tinha que aprender com aquilo ali? Para, olha para um lado, olha para o outro e assim que estiver segura, atravessa e não sai igual uma louca correndo como eu fiz quando eu fui atropelada. Então, Maria Lúcia, se vieram muitas dores, eu estou deixando que as dores me paralisem. Elenque todas as dores, veja o que cada uma delas tem para te dizer de forma racional para você dar os próximos passos. Ó, já faz um tempo que percebi que vim para servir o ser servido. João, explica melhor isso para mim que eu quero entender. Ó, missão ouvir e escutar o que o outro sente. Olha que legal. Sentir paz, cochilei, olha que bacana. Cada um de nós reagimos de formas diferentes. Por quê? Porque cada um de nós sentimos de formas diferentes. O que a Maria sentiu aqui, eu posso julgar? Jamais. Eu não calcei o sapato dela para saber a dor que ela viveu. Agora, como profissional, o que eu posso trazer para ela? Recursos para que ela consiga olhar, acolher, aprender com essa dor para que a leveza chegue até ela. O que eu quero que vocês entendam é que aqui você descobriu que a sua dor tem sentido, que ela guarda recursos, que ela guarda dons. E você até já experimentou aí transformar essa missão, o quê? Essa dor em missão. A cura não é destino, cura é caminho. Missão não é peso, missão é convite. Os seus sonhos não são delírios, os sonhos são chamados de alma. Prestem atenção nessa fala que ela é muito forte. Muitas vezes pensamos, um dia, quando eu tiver curado, aí eu vou atrás dos meus sonhos. Cura não é destino, cura é caminho. Tá bom? O caminho da cura, o caminho do propósito são os mesmos. E você já começou a fazer esse caminho a partir de hoje. Então, na visão sistêmica, aquilo que não é integrado dentro de nós se transforma em repetições. Ciclos sabotam a gente muito. Relacionamentos abusivos, escassez financeira, vícios emocionais, tudo são cordas invisíveis nos amarrando. Que por vezes o fato de eu sentir peso é porque eu ainda estou presa àquilo que às vezes nem é meu. A culpa nos prende ao passado. O medo paralisa o presente. A autossabotagem nos impede de avançar para o futuro. Mas quando você olha para cada dor com consciência, você pode transformar em força, em movimento.
Gente, é muito forte falar sobre missão, porque olha só, a culpa pode virar responsabilidade. O medo pode virar coragem. A autossabotagem pode virar disciplina, fé. Viu como é forte tudo isso? Então, a psicologia positiva mostra que as pessoas que definem seus sonhos com base em propósito têm níveis altos de satisfação e prazer. A neurociência nos lembra que quando visualizamos o futuro desejado, ativamos um circuito neural de quando realmente vivemos essa experiência. Ou seja, quando você começa a visualizar e agir em direção aos seus sonhos, o seu cérebro já começa a se reorganizar para quê? Para tornar aquilo como realidade. O problema é que a dor, por vezes, não traz para nós nem a capacidade sequer de sonhar. Uma das minhas alunas falou, meu sonho é falar em público, mas eu travo por medo. Aí ela falava que toda vez, foi uma criança que foi colocada dentro da caixinha, foi uma criança que quando queria falar na escola, os amiguinhos riam. Quando ela acolheu essa dor, quando ela trabalhou essa autossabotagem, quando ela começou a dar os pequenos passos, falando para 1, para 5, para 10 pessoas, hoje ela palestra em auditórios. O sonho dela já estava lá, plantado. O dom do Espírito Santo dela já estava lá. O desejo da alma dela estava lá. Mas o que precisava? Que ela libertasse essa corda do medo. Percebe? O sonho não era possível. Só estava preso dentro de um vício emocional. Tá? Então, é muito importante a gente fazer isso. E aí, é claro que eu gostaria que vocês colocassem aí no papel qual é o meu sonho para daqui 5 anos, vivendo uma vida de propósito? Quais os vícios emocionais ainda me bloqueiam de viver o que realmente eu sonho? O que me prende? Tem que se ver, gente, com essa energia. Tem que se ver utilizando esses dons, ajudando pessoas. E aí, é claro, pergunte-se aí, anote aí essa pergunta. Qual sonho me chama? O que eu preciso deixar para trás para viver esse sonho? Aqui está um grande ponto de gargalo. Às vezes, o novo que eu quero experimentar, eu preciso deixar de lado o velho. Sabe aquela história? Vou comprar uma roupa nova, eu preciso jogar fora uma roupa velha, senão não cabe no guarda-roupa. E aí é uma grande pergunta. Qual o primeiro pequeno passo que eu quero dar hoje? A gente precisa ter essa clareza. O mundo não precisa de mais pessoas cansadas e frustradas. O mundo precisa de você. Vivo, desperto, alinhado com a sua missão, com a sua alma. Hoje você já deu o primeiro passo. Sonho sem propósito é vazio. Propósito sem sonho é o quê? Prisão. E os dois juntos? Sonho com propósito. Missão. Anotem isso. Sonho e propósito é missão. Só o sonho sozinho, só sonhar e ficar em casa de braço cruzado, vazio. Só um propósito sem sonho, prisão. Eu preciso dos dois. Você não precisa esperar estar pronto para começar. É no caminho que a cura acontece. Quando eu falo essa frase, é no caminho que a cura acontece, é o mesmo que a vida. Gente, isso é muito forte. Todos nós teremos 2 grandes marcos. Anotem isso, que isso aqui é muito forte. Todos nós nasceremos e todos nós morreremos. Sim ou não? Eu tô falando alguma mentira aqui. Ou alguém aqui vai ficar para semente e já recebeu aí a cartinha de Deus dizendo: você fica, você não você não vai. E o que é o propósito da Núbia? É o que vivemos nesse intervalo entre nascimento e morte. Qual legado eu quero deixar? Como eu quero ser lembrado? Como eu utilizei as minhas dores em recursos para ter memórias afetivas boas referente à minha pessoa? E aí vocês podem buscar na memória quantas pessoas você conheceu que simplesmente levou a vida como um marasmo de merda
E quantas outras, apesar do sofrimento, apesar das dores, você via brilho no olhar. Você via desejo e sonho de vida. Hoje você viveu algo profundo. Olhou para suas dores, reconheceu seus dons, transformou feridas em recursos e até conseguiu visualizar seus dons com propósito. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Se em apenas 2 horinhas que nós tivemos aqui juntos, você conseguiu sentir tudo isso, imagina o que pode acontecer em uma jornada estruturada, com passo a passo, meses, aprendizados, prática e acompanhamento. E aqui eu estou dizendo, não só para quem está aqui, que está fazendo já a formação, que, aliás, eu gostaria muito que vocês falassem para mim, para você que está aqui fazendo a formação, está sendo ou não uma jornada transformadora, o curso de formação de coach terapia espiritual? Gostaria que vocês colocassem no chat. Gente, nós temos mais de 10 psicólogos sendo alunos nossos e dizendo que destravou o jeito de aprender depois que vieram para a nossa formação, porque até então uma faculdade de 5 anos não tinha trazido para eles o domínio de atendimento como nós trazemos. A prof é chata com TCC? A prof é chatíssima. Mas por que ela é chatíssima? Porque nós temos muitos padres como os nossos alunos. Você acha que só com a teologia ele não poderia aplicar a parte religiosa? Por que eles amam o nosso curso? Porque tem a parte do embasamento científico. O meu TCC, o povo acha que é chato, mas no final eles olham e falam, caramba, era tudo que eu precisava para sair atendendo. E quando eu falo de chato, gente, eu digo de criterioso. Porque se você for parar para só ler a sequência do que eu deixo pré-pronto, é mamão com açúcar. Eu queria que vocês fossem para um mestrado, que os professores só citam o nome dos livros e diz se vira. Você imagina se eu não tivesse a bagagem que eu tenho hoje? Será que eu daria conta? Tá? Então, o que eu acredito é que vocês não chegaram aqui por acaso, tá? Eu tenho certeza que tem uma missão aí por trás. Hoje, o nosso curso, gente, de coach terapia espiritual, ele serve... Nós temos até nutricionistas. Essa minha aluna que eu falei para vocês, ela está integrando a linguagem do corpo ao atendimento nutricional para trazer sentido, inclusive para as receitas. Olha, Donai, foi boa essa sua colocação. O duro do TCC é que a maioria dos atendimentos param na primeira vez. Olha a dica da prof. Será que eu estou fazendo coaching education nessas pessoas? O que é o coaching education? É na primeira sessão eu deixar claro que nós teremos as próximas 10 sessões como uma linha cronológica de aprendizado. Se eu não aplicar o coaching education, nem nos meus atendimentos como profissional. Como que o outro vai saber que ele vai voltar se ele acha que uma sessão já é o suficiente? Se eu aprendo a falar em 1 ano e meio, a falar é há uns 3 anos, não é isso? Caminhar que é 1 ano, 1 ano e meio, sim ou não? Olha o tempo que demora para um caminho neural. Vocês acham que uma sessão vai curar alguém? Não entra nem na primeira camada emocional. Então, o coaching education é o quê? Eu ter um script, que isso nós temos lá prontinho para vocês lerem e adaptar ao quê? A trazer o quê para o meu paciente? Uma linha racional e cronológica. E aqui, Adonai, vem uma dica super especial. Se eu não aprendo a aplicar o coaching education, eu vou conseguir manter pacientes pagantes comigo? Sim ou não? Seja muito sincero. Se todo mundo que vem só faz uma sessão, eu vou conseguir ter uma previsibilidade de faturamento? Trazendo consciência de que eles precisam voltar? Sim ou não? Sejam muito sinceros comigo. Não vão. Então, olha como o TCC é importante, gente. Ah, eu atendo de graça. Aí eu vou te dizer mais uma coisa. Nem que eles tenham que te dar. Por isso que eles não estão voltando. Não estão dando valor. Tá entendendo?
Comigo, Adonai, já teve pessoas que chegaram bem humildes e disseram assim, Danúbia, o valor que você cobra é muito caro. Negocia para mim. Eu tenho uma pessoa que eu atendo que ela é assalariada. Ela falou, eu dou conta de pagar tanto, serve? E aí, Adonai, adivinha? Olhando para mim, pelo pouco que vocês me conhecem, vocês acham que eu aceitei ou não? Por que que eu não posso atender de graça? Prestem bem atenção, gente, no que eu vou falar que é muito sério. Deus não diga dê o peixe, ele diz ensine a pescar. Todas as vezes que eu dou de graça, eu estou dizendo para o outro, eu sou maior que você, você é um coitado que recebe de mim. Todas as vezes que ele tem que pagar algo, o que eu estou fazendo? Eu dou o meu serviço e ele faz o pagamento, que seja 1 quilo de alimento não perecível. Ele está equilibrando a relação, ele vai se sentir validado. Tudo que eu quero dar de graça demais, eu invalido o outro. Por isso que ele não volta. Respira fundo, ó. Outra coisa, o Adonai está estudando, ele está pagando para estudar, ele está tendo que comprar livros. É o mínimo que você faz consigo é cobrar pelo menos um valor para que o outro dê esse devido valor. Gente, não esqueçam que é bíblico. Quando Adão saiu do Éden, o que Deus disse? Que ele teria que trabalhar e sobreviver do suor do seu trabalho. Vocês estão compreendendo que eu estou falando? O buraco é mais embaixo. Olhem para isso com muito carinho. Temos uma comunidade com 26 terapeutas, pois eu te convido a olhar para isso de uma forma diferenciada, com bastante carinho mesmo. Aqui, gente, vamos lá. Numa igreja, a gente paga o dízimo. Se você vai para um encontro da igreja, você paga no mínimo a sua comida. Sim ou não? Os encontros das igrejas são de graça? Às vezes tem um valor reduzido, mas ninguém vai de graça. Existe um devido valor. Ó, essa balança precisa equilibrar e foi muito importante você falar isso, tá? Aí é a hora que eu chamo vocês para reflexão. Olhem para o sistema de vocês, olhem para o quanto vocês se sentem merecedores, porque a missão de transformar vidas não é ser Madre Teresa de Calcutá. Que, aliás, ela cumpriu muito bem o papel dela. Obrigada. E aí, quando a gente para pensar, os padres estão fazendo formação, vocês acham que é para eles fazerem de graça a terapia? Sim ou não? O padre Mário cobra o quê? Uns 400 ou 500 reais na sessão terapêutica dele. Eu conheço um padre que é nosso aluno, que como o público dele é um público mais ele cobra 600 reais na sessão dele. Você não precisa chegar nesse valor se você quer trabalhar com as pessoas mais humildes, mas é necessário que cobre, tá? Então, a dica para o Adonai, que falou que as pessoas só vêm na primeira sessão, Coaching Education, Adonai. Essa é a dica que a Profit traz, que com certeza, se na primeira sessão você explicar toda a linha de raciocínio, você vai conseguir fazer com que esses pacientes continuem contigo, tá bom? Bom, pessoal, então, as pesquisas mostram, né, sobre todas essas mudanças profundas que acontecem. Se eu venho nesse evento agora e eu tive consciência da minha missão, será que amanhã eu tô com fogo quente aqui dizendo continue ou não com essa missão? Então, quando a gente trabalha em processos continuados, né, o próprio psicólogo James fala que ele é criador do modelo transteórico da mudança. Ele comprovou que pessoas que seguem um plano estruturado de desenvolvimento têm 3 vezes maiores chances de alcançar as transformações. E aí, Adonai, aqui vem a dica para você de novo. Olha só, uma sessão de terapia, você mal vai poder contar a tua história. Eu preciso de pelo menos 10 para que eu consiga fazer o quê? Trazer consciência. Eu preciso de algo que ajude a criar um caminho neural para que a transformação aconteça. Só que se eu não planto essa semente no outro, o outro não tem consciência e simplesmente ele não vem.
Aqui você viveu uma experiência inicial, mas é na continuidade verdadeira que a transformação vai acontecer, tá? Clarisleide, a aula está sendo gravada, mas ela vai ser disponibilizada somente ao vivo. Será que a gente vai conseguir disponibilizar, Ricardo? Podemos disponibilizar essa aula? Ótimo. Então, gente, aqui, aproveitando que a gente tem várias pessoas participando da nossa formação, eu abro também para vocês esse convite. Caso vocês se vocês sentiram no coração esse chamado de também querer ajudar outras pessoas, se vocês querem estudar para poder curar a própria história com mais profundidade, aprender técnicas sistêmicas, espirituais, de coaching para ajudar outras pessoas, integrar a ciência com espiritualidade. E aqui, gente, é bem importante eu falar sobre isso. Se não fosse necessário as ciências, será que os padres procurariam a nossa formação? O padre Mário José e eu damos a aula. O padre Mário José entra com a parte espiritual, eu entro com a parte científica. Se o padre Mário José entra com a parte espiritual, qualquer outro padre poderia ou não entrar com essa parte espiritual? Não é bem assim. Ele tem técnica na parte terapêutica. Não é bem assim. A gente integra os dois cursos porque a gente dá uma base sistêmica e científica junto. Só a espiritualidade não consegue ter toda a profundidade. Só a ciência não consegue ter toda a profundidade. Por que o nosso curso vem sendo reconhecido como algo tão profundo? Porque a gente integra os dois. Aí é a hora, né, que eu preciso estruturar esses atendimentos para eu conseguir viver a minha missão com autoridade e prosperidade. E aí, mais um toque, porque eu amei a fala da Donai, que ele atende de graça. Como que as próprias igrejas teriam tanto ouro se não houvesse pagamento de dízimo? Se eu não tivesse que trazer a devolução dos 10% do dízimo? A própria igreja nos mostra, gente, o quão rico é viver o plano de Deus na nossa vida. Quando eu deixo de cobrar, eu estou sendo soberano em relação ao outro. Quando eu deixo de cobrar, o que está acontecendo? Eu deixo de ter recursos para investir em mim, em ter mais capacidade para poder auxiliar o outro. Pensa nisso. A nossa formação não é apenas sobre técnica. É sobre tornar o quê? Uma mulher, um homem de Deus. Para quê? Que cura a si, que liberta a família e que leva a luz para o mundo. Nós integramos, sim, todas as técnicas de utilização de sistêmica, científica e espiritual, tá? E aí, eu até quero aproveitar e mostrar para vocês aqui. Vou compartilhar minha tela. Vamos voltar. Amei a sua aula. Que lindo! Ok. Ai, que bom! Eu fico conseguindo ouvir? feliz, viu? Muito clara a sua aula. Que bom, fico muito feliz mesmo. Se apresenta, Clarisleide, você está falando de onde? Eu Aqui, estou falando gente, de é uma uma aluna que já é terapeuta. Mateus Leme, que fica a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Me fala, o que despertou esse desejo de ser terapeuta? Minha querida, na verdade eu já sou terapeuta. Legal, ótimo. E eu utilizo de um método específico que chama TRG. Muito valioso, muito eficaz. Mas veja, eu sou da Igreja Católica Renovação Carismática e dentro dos meus atendimentos eu utilizo também a questão espiritual. E quando eu vi a propaganda do padre... Ligação recebida de 553. Eu falei assim, eu preciso fazer esse curso, porque vai me agregar muito. E aí, me despertou para o curso e eu comprei o curso. Então, assim, eu comecei na semana passada, na aula ao vivo. Eu amei e hoje eu estou, assim, muito, muito satisfeita também com a sua aula. Então, eu quero agregar
sabe, Danúbia? Porque a gente vê as várias necessidades e os vários tempos dos nossos pacientes, né? Então, um método, às vezes, não é o suficiente para aquela pessoa. Então, a gente precisa agregar. Com a informação do que tem aqui, você vai conseguir criar um caminho neural mais forte e você vai conseguir fazer essa utilização nos seus atendimentos. Amém, é isso que eu... Você já teve aquela... Aqui, gente, Tá todo mundo eu falando quis dessa música trazer que faz para qualquer vocês pessoa essa fala dela, viralizar no por quê? Instagram sem Opa, precisar peraí, postar todo Danúbia. dia. Olha o que ela... Deixa eu mostrar para vocês só a fala de mais uma aluna, porque eu acho extremamente interessante falar o que eu acabei de trazer para vocês. Vocês viram aqui que ela já era terapeuta, mas ela estava buscando mais técnicas. Gente, e o que eu quero dizer para vocês é: muitos psicólogos estudaram 5 anos com dificuldade em quê? Atendimento. Vocês viram aqui, ó, colega de vocês aqui fazendo o TCC e com dificuldade no atendimento. Por quê? Passo a passo. Então, aqui a gente traz todo um passo a passo. Não tem quem não termine a nossa formação que não consiga sair atendendo. Por quê? É no TCC que eu vou ter essas dúvidas, que eu vou esclarecer essas dúvidas e no momento do meu atendimento eu vou estar apto. Não tem como não sair daqui ganhando dinheiro com essa missão. E aí eu quero compartilhar com vocês outra aluna que eu acho muito bacana também. A história de vida dela é inspiradora. Me digam se vocês estão escutando. Recém-formada na primeira turma de coach e terapeuta espiritual pelo Instituto Acreditar, e eu conheci a formação através do Padre Mário, no momento da minha vida que eu estava buscando já por uma transição de carreira. Posso afirmar que essa formação veio como um presente de Deus, um start para o meu recomeço. Tem sido realmente um renovo tanto para o meu lado pessoal quanto para o meu lado profissional. Logo nas primeiras aulas, eu já fiquei impactada com a qualidade e com a quantidade de conteúdo entregue, tanto pela Danúbia quanto pelo Padre Mário. E todas as ferramentas do coaching, aliadas ao conhecimento, à teoria, né, a parte teórica, de terapia e espiritualidade, foram dando suporte, foram dando confiança para que chegasse no final do curso eu realmente me sentisse capaz de já entrar em ação, de já começar os primeiros atendimentos. E foi exatamente isso que eu fiz. Comecei as postagens nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram. O meu foco é em mulheres e eu atendo 100% online. E foi através dessas postagens que eu comecei a atrair as minhas primeiras pacientes. Hoje atendo num escritório dentro da minha casa e tenho pacientes de alguns estados aqui do Brasil e já tenho a minha primeira paciente de fora dos Estados Unidos e tenho certeza que é só um começo, né? Só a primeira etapa dessa minha caminhada. Eu sempre fui aquela amiga conselheira, aquela amiga que enxergava um pouco mais além, sabe? Conseguir aliar esse meu talento a uma profissão realmente me deixa muito realizada e muito feliz. Sempre gostei de fazer isso. E agora, sendo remunerada por isso, eu fico mais feliz ainda. Eu só tenho a agradecer ao Instituto Acreditar, a Danúbia, ao Padre Mário e a toda a equipe, né, do Instituto por toda a entrega, por todo o comprometimento, por todo o conteúdo disponível e por todo o suporte que foi dado até então. Eu tenho certeza que Deus está no comando de tudo e que eu estou só começando. Grandes coisas ainda estão por vir. Eu me chamo Patrícia Ratai. Eu quis trazer essas duas falas para vocês perceberem que tanto aquele que já era formado conseguiu agregar valor aqui, quanto aquela que não tinha conhecimento nenhum, mas que aplicou exatamente o que foi direcionado e hoje ela está vivendo a missão dela. Tem as suas dores, também descobriu a sua missão através da sua dor e hoje ela vem transformando vidas. Como vocês viram ali, é alguém que já está atendendo pessoas fora do Brasil. Olha que lindo! Será que dá para viver de missão e de propósito, de ser bem remunerado por isso? Dá. Existe idade para viver essa missão? Não. E agora, gente, eu vou compartilhar com vocês. Vocês preferem nesse chat aqui ou no grupo do WhatsApp o testezinho sobre os dons espirituais? Aqui ou lá? Falem para mim. Pode ser anexo aqui?
Ou vocês preferem no grupo? Vocês não estão me respondendo no WhatsApp? Vou botar no WhatsApp então, peraí, só um minutinho. Ricardo, você consegue adicionar para mim o PDF no grupo do WhatsApp? Eu quero compartilhar com vocês. Eu trabalho com 2 telas, gente. Olha, e vou compartilhar aqui. Bom, mostrar. Acho que aqui vocês estão conseguindo visualizar minha tela, né? Então, esse aqui é o arquivo que eu estou disponibilizando para vocês, tá? Aonde traz, ó, o número 1, ó, leia cada frase com atenção, marque uma nota de 1 a 5. 1, quase nunca é verdade para mim. 3, às vezes percebo isso em mim. 5, isso é muito forte. Então, aqui, ó, cada um desses dons, você vai ler e colocar a nota com a maior sinceridade do coração de vocês. Vocês vão somar e colocar aqui a nota. Lembrando que o mínimo é 1 e o máximo é 5. Ou seja, no máximo, se você colocar 5, 5, 5, 5, é 25, ok? Então, vocês vão fazer isso para cada um dos dons, que tá separadinho aqui para vocês, estão vendo? E no final, vocês vão olhar de 20 a 25 pontos, um dom muito ativo em você. De 15 a 19, um dom presente, mas precisa ser cultivado. Até 14 pontos, um dom adormecido, que pede oração e prática consciente, tá? No decorrer desse PDF, tem umas perguntinhas para vocês responderem e trazer essa conexão dos dons que Deus revelou para você. Aqui eu trago esses depoimentos, caso vocês queiram ver mais, se houve esse despertar na vida delas, porque não pode haver na vida de vocês. E aqui eu trago, ó, os dons do Espírito Santo e as vocações profissionais. E eu até trago se ele é compatível ou não com a terapia. Ó, aqui eu trago no final uma observação, tá? Ó, por exemplo, o dom da fortaleza é parcialmente útil nas terapias, tá? Por quê? Porque nem sempre numa terapia eu preciso ser tão forte. Às vezes eu preciso aprender a acolher a vulnerabilidade. Mas será que eu preciso ter ciência para ser um terapeuta? Será que eu preciso ter sabedoria para ser um terapeuta? Será que eu preciso de conselho para ser um terapeuta? Será que eu preciso desse dom? Então, é necessário a gente fazer essas identificações, que é extremamente importante para que a gente possa conseguir trazer e aflorar melhor. O que a gente tem visto muito hoje em dia é crescer mesmo Eu tenho alunas que estão trabalhando até com a nomenclatura. Eu sou uma terapeuta cristã. Olha só como eles estão utilizando, porque já perceberam que só o científico pode chegar até 70%, mas a integração é só com Deus. Então, eu utilizo das técnicas científicas, mas eu utilizo do recurso espiritual que me faz ser o todo, e aí sim eu consigo fazer com que o meu paciente consiga chegar a essa consciência e esse processo de cura. Claro, gente? Dúvidas? Tranquilo? Então, aqui fica o convite para quem quiser se tornar um terapeuta e um coach espiritual, tanto para autoconhecimento, autocura, para depois aplicar na vida das outras pessoas, tá? Vou deixar depois no grupo para vocês um voucher. Quem participou comigo dessa aula vai ganhar um voucher de desconto. E aí vocês podem pegar lá. Nesse PDF tem o telefone da nossa equipe, que vocês podem também tirar dúvida, caso vocês queiram. E aí, Ricardo, disponibiliza o link lá para eles também do nosso site, por favor, da formação, caso eles queiram. Façam essa atividade que eu fiz para vocês com muito carinho, quando se fala dos dons, sintam no coração, e se vocês realmente sentiram o chamado, venham fazer parte conosco dessa formação. Danúbia, eu sou fisioterapeuta. Qual é o seu dom espiritual que você pode utilizar dentro dessa profissão para poder também ser luz na vida dos outros? Danúbia, eu sou professor.
qual dom espiritual você identificou através desse exercício que você pode também ser luz. Eu poderia ser luz como bancária, mas eu não tive condição emocional de seguir. E você? Qual é a condição que você vive hoje? É claro que a gente tem várias outras, né? Como é que eu posso dizer? Várias outras dores, várias outras profissões. É claro, hoje nós temos até pessoas que trabalham com vendas fazendo a formação conosco e dizendo, Danúbia, eu consegui, através dessa habilidade, desse conhecimento, vender mais. Só que a minha missão está me chamando, então está nesse processo de transição de carreira, né? Danúbia, eu já estou aposentada, eu quero que algo maior aconteça. Venha fazer parte conosco também, tá? O próprio Adonai está disponibilizando o telefone dele. Se alguém precisar de terapia espiritual, ele ali, o telefone dele. Se o Adonai não estiver cobrando pelo menos 1 quilo de alimento não perecível, vocês me contem que eu vou dar um tchá-tchá-tchá, um samba Juliana nele, porque eu preciso ensinar esses meus alunos a trazer esse equilíbrio, que o outro valorize o Deus que habita neles, valorizando aquilo que eles pagam também, tá, gente? Mas que legal, é muito legal, Adonai. Mas tenta fazer isso. Se esse é um trabalho e a sua missão voluntária, Adonai, olha como que vai ser lindo você utilizar o seu trabalho para receber algo em troca, para que você faça essa doação para outras pessoas também. Você imagina, se você conseguir, sei lá, 10 atendimentos, são 10 quilos de alimento, você pode estar fazendo o quê? Uma doação para o Hospital do Câncer. Eu já fiz, gente, atendimentos para receber pacotes de fralda que eu levei na Santa Casa, nas UTIs dos bebês que não tinham fralda. Então, olha quantas ações vocês podem fazer de forma voluntária. O fato de você cobrar pelo seu atendimento não significa que você não está a serviço de Deus. Muito pelo contrário, você vai ter recursos para trazer para aqueles que são menos favorecidos. Pensem nisso com bastante carinho, tá? Olha aí, ó, ele já está atendendo 2 pessoas. Se ele já faz voluntário. E é claro, para quem é meu aluno no Clube do Terapeuta, eu sempre falo, 10% do seu atendimento você pode pagar em dízimo, você pode pagar em fralda, você pode pagar em comida, né? Você pode usar o próprio tempo, 10% do meu tempo, para fazer esses atendimentos a um valor solidário. Pensem nisso com carinho, gente. Eu falo mais pelo quesito do equilíbrio. Não esqueça que do outro lado tem um outro ser humano que ele também pode se olhar como alguém que não está se sentindo valorizado. Tudo que eu pago, eu dou mais valor. Então, pense nisso com bastante carinho, tá? E realmente, tirem um tempo para fazer um trabalho solidário. Tem vários colegas, né? São dentistas, são advogados, são médicos, eles tiram uma parte do tempo para atendimento voluntário. E aí, é claro, aquele que realmente precisa, aquele que é realmente carente, merece sim esse nosso olhar amoroso, né? Como irmão. Mas nem todos. E outra, os nossos cursos não são baratos, os nossos cursos, eles são caros, e se eu não tiver essa capacidade financeira, dificilmente eu vou conseguir me aperfeiçoar para eu conseguir trazer um novo olhar, uma nova percepção e um novo jeito de atender. Pensem nisso, né? Agora, se tudo fosse de graça, seria lindo. Que pena que não é assim. Então, às vezes, a gente vai precisar ter esse olhar amoroso diante da vida, tá bom? Eu agradeço o tempo e a disponibilidade de vocês aqui nessa aula. Eu espero que essa aula tenha trazido um olhar amoroso para as dores de vocês. E se ficou um despertar a dor, olha o Adonai disponibilizando aí o telefone dele, já pode conversar. Se precisar de suporte, Adonai, conte comigo. É só me chamar no privado que eu te dou esse apoio necessário. E é isso, gente. Na formação, a gente dá todo esse suporte, mas é necessário também que vocês levantem a mão e peçam o help, senão a gente não sabe o que está acontecendo do lado de lá, tá? E a dica que eu dou para finalizar para o Adonai é: faça o Coaching Education, que você com certeza vai fazer com que eles façam as 10 sessões e eles vão voltar. Mas talvez cobrando 1 quilo de alimento
não perecível, eles se sintam valorizados em também pagar pelo teu trabalho, e isso vai fazer com que eles voltem. Quem aqui gosta de ir em lugares só que ganha alguma coisa, que não consegue fazer a contribuição? Respondem com toda sinceridade. Vocês se sentem confortáveis? Aquele amigo que sempre faz o churrasco na casa dele, que você tá lá todo fim de semana, que você não leva nenhuma cerveja, você vai se sentir confortável para continuar indo? Sim ou não? Não, quero que vocês sejam sinceros, gente. Vamos responder no chat. Claro que não. E isso faz parte do equilíbrio da vida. Se você for querido com a tua mulher, ela não for querida com você, você vai continuar querendo ser querido com ela? Na vida tem eu digo que um dos grandes princípios é equilíbrio. Eu dou o meu serviço, ele me paga para isso. Eu sou querido, você é querido comigo. Eu faço churrasco esse fim de semana, final de semana que vem é você que faz. O que a gente está fazendo? Nós estamos equilibrando essa relação. É claro, tem gente que tem recurso para pagar R$1.000 numa sessão para você. Mas tem gente que vai ter 50. Ok, tenha essa flexibilidade. Mas uma vez que ele paga, ele equilibra. Uma vez que ele equilibra, ele volta. Leva isso para a vida de vocês. É igual, não tem os familiares chatos que tratam a gente mal? Ele tratou você mal? Não seja querido. Você equilibra. Agora, olha só. Ele trata você mal, você trata ele bem. Ele continua te tratando mal. Você vai lá e você é a Madre Teresa de Calcutá. O que está acontecendo com essa relação? Vocês estão se distanciando. Quando menos esperar, rompeu. Sabe aqueles casais que o povo fala assim, meu Deus, eles vivem brigando, mas vivem junto? Sabe como que é que eles equilibram? Olha só, ele levou ela para jantar, ela é solícita ao marido. Ele foi jogar futebol, ela quebrou o pau com ele. Ele foi e esqueceu do dia do aniversário do casamento, ela dormiu de calça jeans. Ele foi e fez uma viagem com ela, ela foi super querida, dócil e fez um jantar. O que está acontecendo com esse casal? Equilibrando. Vai viver brigando, mas estamos equilibrando. Agora, quando eu pego alguém que é a Madre Teresa de Calcutá com alguém que é humano, que erra e que falha, o que vai acontecer com esse casal? Distancia a ponto de romper. Isso acontece só com os casais, gente? Aquele funcionário que não trabalha direito e vai recebendo o salário dele, e ele não trabalha direito e ele vai recebendo o salário dele, o que vai acontecendo? Distancia. Chega um determinado momento, eu preciso sair. Por quê? Tá pesado demais essa conta. Quando eu consigo estar num trabalho durante um tempo muito longo, eu faço meu trabalho, eles pagam o meu salário. Eu fiz uma pós-graduação, eu estou me especializando, eu sou um funcionário top, eles aumentam o meu salário. O que está acontecendo com essa relação? Equilibrando. Tudo que eu equilibro, eu estou trazendo longevidade. Tudo que tem desequilíbrio, existe rompimento. Que dica boa que eu trouxe aqui, hein? Filho único, não, só tem uma relação nessa vida que não tem equilíbrio, Brasil. Anotem essa aqui, é maravilhosa também. De pai para filho. Por quê, Danúbia? Porque o que papai e mamãe me deu não tem preço. Isso se chama vida. A minha vida não tem preço. Eu posso fazer tudo que for que não vai adiantar. Então, como mãe, eu sou a chefe desse lugar, então eu posso falar o que eu quiser. Não existe o filho querer meter o dedo para dizer o que eu tenho que fazer. Ficou claro aqui? Filho é ingrato demais, por quê? Então, olha só. E se o filho for ingrato, não vai me tirar do posto de mãe? E se o filho for querido, não vai me tirar do posto de mãe? Eu vou continuar sendo a mãe. Ficou claro? O único posto, o restante, todos precisam de equilíbrio. Porque o filho não é nosso. A gente cria o filho para o mundo, né, Adonai? É isso mesmo. Mas o que a gente precisa entender? O que eu dei para ele é a vida. A vida não tem preço. Ele pode fazer o que ele quiser, que ele nunca vai conseguir equilibrar. Ele pode fazer o que ele quiser,
que ele nunca vai conseguir superar hierarquicamente quem eu sou. Ser mãe de criança, ser pai de criança, eu imponho. Eu posso impor. E o que é o impor? Você vai fazer sim, porque você não tem cérebro e cognição suficiente para entender o que você precisa fazer. E pai de adulto? Eu sugiro. Porque ação, reação e consequência. Ele vai pagar pela consequência daquilo que ele faz a partir de agora. Eu sou um pai bom quando eu passo a mão na cabeça? Não, nem Jesus passou a mão na cabeça. Jesus deu peixe ou ensinou a pescar? Esse é o ensinamento. Quanto mais eu deixo meu filho preparado para o mundo, mais eu estou sendo um bom pai. Porque ele precisa caminhar sozinho. Agora, eu posso impor o que eu quero na vida dele? Me cabe sugerir. Mas eu posso ter 200 anos nas costas que elas vão escutar aquilo que eu não acredito, que não vai de encontro com os meus valores e princípios. E sem peso na consciência. Esses dias foi até engraçado. A minha filha falou bem assim: minha mãe, tem hora que eu não entendo. Quebra o pau comigo, depois vira e conversa como se nada tivesse acontecido. Não dá para entender. O que ela queria? Ela queria que eu agisse igual a ela. Amiguinha, sim, se ela brigar, ela vai ficar de bico. Tem como eu equilibrar minha relação com a minha filha, gente? Eu sou a mãe. Eu dito a regra, mas isso não significa que eu não a ame. Eu digo o que precisa ser feito, mas eu vou ficar de bico? Eu sou a mãe. Pensem nisso. Talvez isso vai virar o jogo da vida de vocês. Meu filho tem o direito de ser quem ele é e eu tenho o direito de ser a mãe. Ele pode não gostar, mas eu vou emitir minha opinião segundo os meus princípios, segundo os meus valores. E isso não quer dizer que eu vou ficar com raiva porque eu sou a mãe. E é assim Deus conosco. Tem momentos que Deus vem e nos pune, mas não significa que ele nos ama e que ele não vai olhar mais para nós, muito pelo contrário. Talvez ali seja uma porta de aprendizado. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha feito sentido para vocês, que ela tenha despertado ou mexido aí dentro de vocês o desejo, né, de viver cada vez mais a missão, de viver cada vez mais os dons espirituais. E é claro, fica aí o convite. Vou deixar 24 horas o voucher de desconto para quem quiser fazer parte conosco da formação lá no grupo. Se tiver dúvida, dentro do PowerPoint, do PDF que eu estou disponibilizando no grupo também com o exercício, tem ali o contato da Camila, tem o contato do pessoal da secretaria. Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês também. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Podemos finalizar? É isso. Nossa, só porque filho não é nosso, nossa, é só a esposa, adorei. Na verdade, a palavra de Deus diz, né? Esposo, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. E realmente, a missão do homem é cuidar da mulher, para que a mulher tenha afetividade, amorosidade e leveza para educar os filhos. Né? Então, é muito importante a gente também ter essa clareza. Né? Como que eu educo meus filhos quando eu sou um homem? Amando a mãe deles. Porque dessa forma, com esse exemplo de amor, eu faço com que eles também tenham essa inspiração amorosa e afetiva. Né? Se a gente for parar para falar aqui de vida, a gente vai passar horas e horas. Mas é isso. Esse é o recado que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito sentido. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau.